o que nós fizemos nesses encontros de domingo? Resolução de questões. Resolução de questões. E a gente vai fazer esse encontro de hoje no mesmo formato. Eu trouxe umas questões para vocês e que não são repetidas. Então, quero dizer para vocês que não são repetidas. Embora seja o mesmo assunto, elas não são repetidas. Entendeu? Isso quer dizer. Então, se você assistiu domingo ou não, de qualquer forma, são questões inéditas. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar 2 tópicos do nosso conteúdo gramático. Colocação pronominal e crase. Certo? 2 tópicos. Bora começar com a primeira questão. A primeira questão fala assim. Questão FCC. Está inteiramente correto o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase. Está inteiramente correto o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase. Eu vou colocar aqui, olha, essa primeira questão, começa assim pela letra A, que vem essa expressão aqui, quanto às impurezas. Quanto às impurezas. Está escrito assim, né? Quanto às impurezas. Né? Essa expressão, olha essa primeira observação que você vai fazer. Essa expressão, ela sempre recebe o sinal indicativo de crase. Olha como é uma questão até tranquila, né? Bastava saber isso, né? É uma questão relativamente tranquila. Toda vez que usar essa expressão quanto sempre pede crase. Então, se estiver escrito assim, quanto à prova, quanto à questão, quanto... Claro que se for uma palavra feminina, né? Porque se for palavra masculina não vai caber, porque vai ficar o ao, né? Quanto ao regulamento. Então, o que você vai tirar dessa primeira questão aqui? Toda vez que a gente construir uma frase dessa forma, essa expressão sempre leva o acento grave. E essa foi a questão da prova. Foi isso que eles perguntaram. Então, na primeira questão, o candidato tinha que saber essa informação aqui. Ah, isso aqui estava tranquilo, não estava tranquilo essa aqui? Estava tranquila. De repente, estava tranquila. De repente, ninguém sabia, mas estava tranquila. Então, toda vez que usar quanto à questão, quanto à revisão, quanto à resolução, essa expressão, ela sempre pede o acento, que é o acento indicativo de crase. Beleza? Tranquilo? Então, essa primeira questão, está certa ou está errada? Letra A. Está certa ou está errada? Está errada porque não tem um acento grave. Beleza? Está errada porque não tem um acento grave. Tranquilo? Então, se você marcou na primeira letra A, desmarca rapidamente. Não, agora vamos saber que foi você. E aí você já tira uma lição valiosa. A primeira nunca é a A. Né? Não, brincadeira. Claro que pode ser, né? Claro que pode ser. Até porque dessa prova aqui, claro que essa questão não era a primeira dessa prova aqui, né? E a primeira, geralmente, é questão de interpretação de texto, né? Porque tem um texto abrindo a prova e tal. Então, vamos lá na letra B. Pronto. Ele quer que marquemos a correta. Na letra B está escrito assim, olha a letra B. Está escrito assim, a qualquer momento, e aí tem uma crasezinha bem aqui, ó, com a qualquer. De novo, a questão. Então, veja, esses 2 assuntos, eles estão intimamente ligados, colocação pronominal e crase, pela forma de abordagem. Porque, olha, pode cair uma dessa, né? Pode cair específico sobre crase, ou específico sobre colocação, ou pode cair uma dessa naquela redação, né? Aquela redação que é o último tópico do nosso conteúdo. Lembra o último tópico do conteúdo? Na redação. Então, lá naquele último tópico pode ter uma questão de crase ou de colocação pronominal. Beleza? Naquele último tópico. Você lembra que quando cai aquela de redação, é igual essa primeira questão aqui. Ali está cobrando todo o assunto, todo o programa. Que pode ser uma crase, uma vírgula, uma pontuação. Então, esse A qualquer, esse A aqui, tenente,
ele não pode ser craseado, ele nunca será craseado, porque esse A está antes de um pronome. E não tem crase antes de pronome, exceto casos muito específicos, que é do pronome possessivo, feminino, entendeu? E a gente vai ver esses casos, mas não é isso. Então a regra qual é? Não tem crase antes de pronome, beleza? Então não tem crase antes de pronome. Então essa letra B aqui também está errada, né? Percebe que, diferente, olha como foi a abordagem. Na primeira, na letra A, está faltando uma crase, e na letra B está sobrando aqui, né? Está sobrando uma crase. Então é muito comum na prova perguntar onde leva a crase e também onde não leva. Então a informação aqui qual é? Antes de pronome. Então toda vez que usar esse a qualquer, essa expressão a qualquer não leva o acento grave. Beleza? A qualquer. Ah, eu me refiro a qualquer professor. Não tem crase. Eu me refiro a qualquer questão. A qualquer não tem crase. Esse conhecimento que ele está pedindo aqui nessa primeira questão. Beleza? Então, segura lá. Primeira questão, já tem duas informações valiosas. Percebe? São muitos detalhes. Crase, colocação pronominal, são muitos detalhes, né, para acertar essa questão. Vamos lá na letra C. Devem-se abrir as portas de um partido aquele que o procura. Devem-se abrir, aí aqui essa questão, olha, devem-se abrir as portas. Devem-se abrir as portas de um partido, aquele que o procura. Aquele que o procura. Olha, deve-se, aí uma crase aqui nesse aquele. E aí muita gente estranha essa crase antes do aquele, essa crase bem aqui antes do aquele. O candidato que até fala assim, isso aí eu já não marco, porque essa regra eu lembro. Né? Não tem crase antes de palavra masculina. E aí, crase é um assunto com muitas regras e muitas exceções. Então, meu amigo, a gente não vai resumir um assunto tão complexo que é crase com uma regra, pô. Então, se você aprendeu essa regra, que não tem crase antes de palavra masculina, saiba que você aprendeu uma regra, pô. E milhares de regras que tem e mais milhões de exceções. Então, não pega essa regra e joga para toda questão que você vai aparecer na tua vida. Entendeu? Então, assim, não tem crase antes de palavra masculina. Isso é uma regra. Mas tem muitas exceções. Inclusive, isso aqui é uma exceção. Ó. Isso aqui é um pronome que não é feminino. Né? Então, observa que aqui tem uma crase. Ó. A gente vai ver se está correto ou não. Bora analisar. Bom, a letra C está escrito assim. E percebe que está destacado esse devem. Em especial, o que a questão está cobrando? Ela está querendo saber isso aqui. Esse M bem aqui. Se esse verbo fica no plural ou se ele fica no singular. É isso que a questão está perguntando. E aí você vai ver que é muito comum, quando começar uma frase com verbo, é muito comum esse tipo de questão. E aí você já desconfia. Quando você lê uma questão desse formato e vê que ela começa com uma questão dessa de redação, né? Começa com verbo, possivelmente esse verbo está sendo cobrado ali. Ele está no singular, ou ele está no plural, ele deveria estar no plural, ele está no singular, ou ele está no singular, entendeu? Então, está escrito assim na prova, nota-se, né, que... Aí você já olha para aquele nota-se ali, né? Observa-se, né? Vende-se, você já olha para aquele verbo ali, que de repente está sendo cobrado. Aí eles estão cobrando isso aqui e isso aqui. Vamos lá, então. Olha, devem-se abrir as portas de um partido. Devem-se abrir. Isso aqui... lembra, né, a gente precisa lembrar aqui daquele conhecimento de análise sintática que você gosta tanto, né, que você estuda tanto, que você, né, torce para cair, inclusive. Análise sintática, tenente, como é que é a análise sintática? Fala aí, como é que é a análise sintática? Não, aí não, aí tá, não, aí... Não, vamos não. Como é que é a análise sintática? Então, vamos fazer para a gente ensaiar, ficar bem, até para uma cantata do final do ano, de repente, que a gente fazer aqui no curso. Como é que é?
Não, aí acabou o concurso. Fala assim, não, é ler, achar o verbo, achar o objeto, achar o objeto. Né? É assim que é análise sintática. É ler, achar o verbo, achar o objeto, achar o objeto. Fale aí. Fale você agora aí. Como é que é? Ler, achar o verbo, achar o objeto, achar o objeto. Ler, achar o verbo, achar o objeto, achar o objeto. Ler, achar o verbo, achar o objeto, achar o objeto. É assim. Não é assim? Não é ler, achar o verbo, achar o objeto, achar o objeto? Né? Ler, achar o verbo, achar o objeto, achar o objeto. Ler, achar o verbo, achar o objeto, achar o objeto. Beleza? Olha, para você nunca mais esquecer, para você sair daqui assim, para levar para a tua vida. Né? Passo a passo. Como é que é o passo a passo? Primeiro passo, qual é o primeiro passo na cidade? Ler. Você vai ler. E candidato não vai nem ler, já vai pular para outra, torcer para nunca cair aquilo. Você vai ler. Você vai ler, que você vai acertar essa questão. Você vai ler. Se você seguir o passo a passo. Se você não inventar lá, pô. Fala assim, não, primeiro eu vou achar o objeto, depois eu acho o sujeito, depois eu leio. Não. Primeiro passo é ler, depois que ler, achar o verbo. Achar o verbo. Depois que achar o verbo, achar o sujeito. Depois que achar o sujeito, achar o objeto. Né? Então é um passo a passo. Você tem que achar o verbo, achar o sujeito, achar o objeto. Né? Você tem que identificar nessa ordem. Entendeu? Nessa ordem. Sempre é nessa ordem. Aí a gente vai classificar o sujeito, o sujeito oculto, sem sujeito. A gente vai estudar o sujeito, classificar o objeto, se é objeto direto, objeto indireto. Mas basicamente é ler, achar o verbo, achar o sujeito, achar o objeto. Né? Beleza? Então, aqui nesse caso, olha, está aqui o verbo devem. Esse verbo, ele é uma estrutura que se une com outro verbo para ter um sentido só. Eles se completam no sentido. A gramática chama para essa estrutura aqui de locução verbal. Quando dois verbos se unem, dois ou três, eles se unem para ter um sentido só. Isso é chamado de locução verbal. Quando a gente fala assim, vou fazer, né? Vai abrir. Né? Então, esses verbos eles se unem para se completar no sentido. Isso é chamado de locução verbal. Então, aqui, devem se abrir. Isso aqui é uma locução verbal. Né? Tem um pronome aqui no meio, mas o pronome não interfere, isso é uma locução. Dois verbos que se unem para se completar no sentido. A dizer que vale é um só. Então, isso aqui é como se fosse um verbo só. Então, quem é o sujeito? Como é que a gente faz para achar o sujeito? Como é que a gente faz? A gente pergunta antes do verbo ou a gente pergunta depois do verbo? Antes. Né? Veja que tem um passo a passo. Né? A gente sempre pergunta antes do verbo. Sempre pergunta antes do verbo. Beleza? Então, bora apoiar para cá e perguntar. Deve se abrir. Bora perguntar para cá. Né? O que deve se abrir? Porque isso aqui trabalha como se fosse um verbo só. Então, a gente pergunta como se fosse um verbo só. O que deve se abrir? Qual é a resposta? As portas de um partido. Então, as portas de um partido é o quê? É o sujeito. Né? Como núcleo do sujeito, portas. Então, esse aqui é o sujeito, beleza? Esse núcleo do sujeito, que é o portas, olha. O núcleo do sujeito, ele está no singular ou ele está no plural? Plural. Então, se ele está no plural, o certo é que o verbo, né, esteja no plural. Nesse caso, o verbo auxiliar, porque esse verbo aqui não vai para o plural, né? Porque ele é infinitivo. Esse aqui é infinitivo. Então, esse aqui vai para o plural. Então, está certa essa concordância. Né? Está certa essa construção aqui. Percebe que se tirar esse M, o erro ele é muito sutil. Pô. Dificilmente o candidato, só um cara bem treinado, ele perceberia. Mas uma boa parte dos candidatos, quando tira esse M dali, se tivesse escrito assim, deve-se abrir as portas de um partido. Né? Deve-se abrir as portas de um partido. Seria um erro muito sutil. Então você tem que estar muito ligado, principalmente quando começa uma frase com verbo. Porque possivelmente, isso aqui é uma. Você vai ver que a gente vai fazer tantas questões dessas que você vai pegar isso aí e falar assim: isso aqui tem uma pegadinha aqui quando começa com verbo. Né? Porque a FCC faz muito isso, colocar o sujeito no plural e o verbo, né? Aí tem que estar no plural, como está aqui, né? Mas você entende isso? Que se fosse tirar esse M, né? Esse M aqui seria um erro de concordância, né? E seria um erro muito sutil. Aquele erro, né? É diferente do com certeza junto, pô. Não é, pô, com certeza junto dói no olho. Né? Com S ainda, pô, com certeza junto, né? Com S. Então tem uns erros assim que são grosseiros. Não é esse caso, pô. Se tirasse esse M aqui, não é um erro grosseiro.
né? Seria um erro assim muito sutil. A banca gosta muito de cobrar. Então, pronto, aqui está certo. Né? Já marca, então, essa questão logo e comemora ou não? Não. Calma lá. Bora ver que essa expressão está destacada também. Está na primeira questão. Essa questão também está destacada. Né? Leva a crase, não leva? Né? Se fosse uma redação discursiva e a gente ficasse na dúvida, como é que a gente faz quando é uma redação discursiva? A gente coloca só um pedacinho de crase assim, né? Assim, na redação, né? Meio crase, meio sujo, meio acento agudo. E a gente fica na dúvida. Mas nesse caso, não é. A gente tem que saber se leva ou não leva. Nesse não dá para... Não engana, né? Então, como é que a gente vai saber se leva essa crase aqui, pessoal? Está até pequena essa crase, né? Essa crase está até pequena, assim, tá meio na dúvida, né? Como é que a gente vai saber se leva ou não? A gente olha para o A, assim, até ele confessar se ele leva ou não. É assim que a gente faz? Não. Análise da crase, quando você está na dúvida, assim, olha, preste bem atenção. Se você entender essa análise, você consegue resolver boa parte das questões. Preste bem atenção que eu vou falar para você. Você está olhando para o A, aí você está na dúvida se esse A leva ou não crase. A análise, ela não começa com ele. Ela começa de uma palavra anterior, porque crase é uma questão de regência. É a relação do verbo com o complemento dele. Então, você tem que olhar para uma palavra anterior e dessa palavra anterior tem que sair a pergunta a que, né? A quem, se a quem é separado, a quem ou aonde. E aonde é junto. A que, a quem ou aonde. E esse A da resposta, que vai aparecer na resposta, você vai ver na questão, ele tem que admitir o plural. Aí sim ele é um acraseado. Então, se esse A tiver essa característica, ele é um acraseado. Né? A gente fala que é craseado, que é um A que recebe o acento indicativo de crase. Né? O acento chamado de acento grave. Né? Claro, a gente fala popularmente um A craseado, mas na verdade essa palavra é uma palavra que é do cursinho. A gente falar de craseado, essa palavra não existe. Porque não existe o verbo crasear. Né? A gente fala assim, esse cara está muito craseado, né? Não existe o verbo crasear. Beleza? Então, a gente acaba falando, isso é um acraseado. Isso é um acraseado é popularmente que a gente... Mas na prova ele não vai falar acraseado. É um A que recebe o acento indicativo de crase. Um A chamado de... Esse acento é chamado de grave. Acento grave. Quando ele tem inclinação para a direita, é chamado de acento agudo. Quando a inclinação para o outro lado, é chamado de grave. Beleza? Da mesma forma, se tiver o aquele, o aquela e o aquilo. Aquilo. Então, esses pronomes, chamados de pronomes demonstrativos, se sair uma pergunta da palavra anterior, eles também recebem um acento grave. Então, aquele pode receber o acento grave? Pode. Aquela, aquilo, pode. Se da palavra anterior, então você está olhando para esse aquele aqui na questão, saber se ele leva ou não leva. Da palavra anterior. O que é uma dificuldade, né? Porque essa palavra anterior, ela não é necessariamente a palavra imediatamente anterior. Então, pode não ser essa aqui. Pode ser uma palavra que está para cá, para cá, para cá, para cá, lá no início da frase. Pô. Aí dela que saiu a pergunta. Olha, esse caso aqui, olha. Devem-se abrir as portas de um partido. Aquele que o procura. Saiu uma pergunta dali. De qual palavra sai? Deve-se abrir, dessa locução aqui, olha. Deve-se abrir a quem, né? A quem. Para ficar mais claro o que é o a quem, esse sujeito, ele poderia estar no início da oração, na ordem direta, não poderia estar? Olha, se a gente for ler na ordem direta, a frase é assim, então, as portas de um partido devem-se abrir a aquele. Ficaria imediatamente anterior, né? Deve-se abrir a quem? Entendeu? Ele está na ordem inversa. Perceba que essa questão aqui é uma questão perigosa, né? É uma questão perigosa.
Então, tenente, saiu a pergunta aqui é quem é aquilo. Aqui é quem é onde? Saiu a pergunta. E na resposta tem o pronome demonstrativo aquele. Leva a crase, sim ou não? Sim ou não? Sim. Né? Então, essa aqui é uma questão que recebe o acento indicativo de crase. Beleza? Primeira questão. Então, a letra C, CFO. Segura aí a letra C, faz só um pontinho na letra C. Bora ver a letra D. Segura aí. A letra D diz assim: não está incorreto, está incorrendo em grave equívoco quem supor que não diz-lhe respeito. Não diz-lhe respeito. Aí essa é uma questão que ela toca no assunto, no outro tópico, né, do programa, que foi o que nós separamos para a gente falar sobre hoje, colocação pronominal e crase. Essa questão aqui toca colocação pronominal. Né? Colocação pronominal. Não diz-lhe respeito? Não diz-lhe respeito? Tá certo ou tá errado isso aí? Vou colocar bem aqui. Você lembra? Colocação pronominal, eu vou apagar isso aqui, ó. Colocação pronominal, existem 3 posições do pronome, né? Do pronome em relação ao verbo. O pronome pode estar antes do verbo, pode estar no meio do verbo, pode estar depois do verbo. Tá lembrado disso? Qual o nome dessas posições? Próclise, mesóclise e ínclise. Beleza, eu vou colocar bem aqui, olha. Vou colocar bem aqui. Próclise, mesóclise, e ínclise. Próclise, mesóclise e ínclise. Então, preste bem atenção que essa pode ser aquela questão que às vezes cai e o candidato nem percebe que caiu, porque atropelou o candidato, né? Às vezes ela está lá no meio daquela de redação e aí caiu uma dessa. Aí no final da prova pergunta sempre para o candidato: e aí, caiu colocação pronominal? Não, professor, não caiu. Pô, eu queria tanto cair, estou fera em colocação pronominal. Queria tanto. Se caísse, né? Se caísse, eu acertava. Pô, já errou de novo, porque né, já tem um erro gramatical na própria resposta, né? Não é se caísse, eu acertava, né? Se caísse, eu acertaria. Eu acertaria. Que é uma outra questão de tempos e modos verbais que a FCC gosta muito de cobrar e a gente vai estudar também. Então, para a gente poder falar depois se a gente errou ou não. A gente também tem que saber dar essa resposta. Então, olha, próclise, mesóclise e ínclise. Quem são os pronomes átonos? Quem são os pronomes átonos? Os pronomes átonos. Pronomes átonos. Pronomes átonos. Pronomes pessoais do caso oblíquo átonos. Quem são? Quais são os nomes? Fale lá. Quem quer vir aqui na frente falar? Quais são os pronomes? Mete-se nos vos. Mete-se nos vos. Mete-se onde, professor? Nos vos. Mete-se nos vos, mais o O no singular ou no plural, o A no singular ou no plural, o A e o lhe. No singular ou no plural. Mete-se nos vos ou alhe. Beleza? Eu vou até colocar aqui uns passos, porque a gente vai resolver daqui a pouco uma questão sobre a função sintática deles, né? Objeto direto ou objeto indireto. O e o A é objeto direto e o lhe é objeto indireto. Então, o que acontece? Quando a gente falar de próclise e mesóclise, olha, a gente só pode falar em próclise, mesóclise ou ínclise com pronome átono. Então, veja bem, olha para a gente organizar. De repente, a gente não vai sair daqui hoje, de repente, a gente não saiba todas as regras de colocação pronominal. Mas se você sair daqui hoje, sabendo que existe um assunto que vai cair domingo na nossa prova, chamado colocação pronominal, que se refere à posição do pronome átono em relação ao verbo. Esse assunto, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a posição do pronome. Cada posição dessa tem um nome. Se o pronome estiver antes do verbo, é chamado de próclise. Se ele estiver no meio, é chamado de mesóclise. Se ele estiver depois, é chamado de ínclise.
Então, isso é chamado de próclise, mesóclise e ínclise. Isso se estuda num assunto chamado colocação pronominal. Mas é qualquer assunto, qualquer pronome. Qualquer pronome, eu posso falar de próclise, mesóclise e ínclise. Se cair na prova assim, Vossa Excelência está atrasado. Próclise. Não. Porque, cara, assim, mais fácil logo essa. Não, tenente. Vossa Excelência é um pronome de tratamento. A gente só pode falar próclise, mesóclise ou ínclise com pronome átono. Entendeu? Não meta esse gato lá na prova falando de próclise, mesóclise, ínclise com qualquer outro tipo de pronome. Só pode falar com pronome átono. E quais são os pronomes átonos? Maximus vos ou alhe. Esses são os pronomes átonos. Beleza? Próclise, mesóclise. Então, se a gente sair daqui, falar, colocação pronominal, olha duas informações extremamente importantes. Isso aqui, meu amigo, você tem que anotar isso aqui, né? E isso aqui. Porque a gente vai resolver muitas questões com esse conhecimento. Com esse aqui, ó. A gente vai resolver muitas questões, inclusive questão da prova. Então, aquele material que você está separando para levar para o dia da prova, ainda tem espaço para colocar mais alguma coisa? Aquele papel 40 quilos de observações dos mais importantes. Olha, coloca mais isso aqui. Não, é claro que você não vai levar nada para o dia da prova, mas nas suas anotações principais, especiais, de crase, você tem que saber essa relação, que quando você analisa o A, a análise ela não começa no A, ela começa na palavra anterior, tem que sair a pergunta a quem, aonde, você vai ver vários exemplos disso na crase, e na colocação pronominal, você tem que saber a tabela dos pronomes átonos, maximus vos ou alhe. Tem que saber que eles podem estar numa posição de próclise, mesóclise e ínclise. Então você fala assim, professor, então, beleza, eu já sei então que é próclise, mesóclise e ínclise, e na hora a gente coloca lá o que der. O que ficar menos feio, a gente usa. Não é. Tem uma regra específica para cada um deles. E essa regra que a gente tem que saber. Por exemplo, só se coloca próclise se houver um termo que atraia, um pronome átono para frente do verbo. Esse termo é chamado de termo proclítico. Então, existem vários exemplos de termos proclíticos. O mais usual em questão é o não. Então, o não, ele é, por excelência, ele é o cara que se cobra tanto em prova, ele não é o único. Mas o não, você já pode anotar aí que o não ele é o chamado de termo. O não ele é um termo proclítico. Ele é um termo proclítico. O que é um termo proclítico? Ele é um termo que ele atrai um pronome átono para frente do verbo. Então, quando tiver um não, ele faz próclise. Quando tiver um não, ele faz próclise. Ele nunca vai ser ínclise, né? O não faz próclise. O não atrai pronome átono para frente do verbo. Então, na letra D está escrito assim, não diz-lhe respeito. Está escrito assim, olha. Não, na letra D. Não diz-lhe respeito. Olha. Está aqui o verbo, isso aqui não é o verbo? Diz. Esse aqui não é um pronome átono? A gente fala, como é que eu sei que esse aqui é um pronome átono? Porque ele está na tabela de Maximus vos. E esse aqui é um rol taxativo, não tem pronome átono fora daqui. Isso aqui é pronome átono. Né? Então, colocação pronominal tem que ser Maximus vos, ou alhe. E está aqui, olha, esse é um pronome átono. E ele está numa posição depois do verbo. Então, ele está numa posição de ínclise. Mas o correto, pelo fato de ter o não aqui, o correto ele está em próclise. Né? Então, o certo é não lhe diz respeito. Né? Não, não me convidaram. Né? Não te falaram. Não nos participaram. Não vos convideis. Sempre que tiver um não, ele atrai um pronome átono para frente do verbo. O não ele é um termo proclítico, o não faz próclise, o não pode repelir o verbo. O não pode repelir o pronome, como está fazendo o inglês. O não sempre atrai pronome. Ele sempre vai fazer essa função de atrair, né, para ele o pronome átono. Beleza? Então, não. E aí é próclise. Certo? Letra E. A letra E é a mais fácil aí, né, pessoal? Está escrito assim, não lhe permitam os indivíduos egoístas que propõem
Proponham metas. Propone não existe, propone, proponham. Né? Então, na primeira questão, letra A, B, C, D, U, E, qual é a boa? Letra C, você acertou sim ou não? Quem acertou, dá um grito. Beleza. Graças, tenente. Olha, importante isso aí, para deixar bike. Aqui dentro, aqui dentro da escola, tá falando? Ah, entendi. Olha aí, pessoal. Então, quem tá com a bike aí, de repente o cara já deixou, fala assim, não quero, vou passar no concurso, pode até levar. Mas de repente não, tem um caso, né? Dá uma olhada lá, viu? Olha lá, tem o tenente, vê lá, tenente. Vê lá, né? Tá certo? Né? Então pronto, tem mais alguém aí na bike? Não? Vamos lá então. Primeira questão, letra C, beleza? Você está arrebentando, está destruindo com a gramática, está destruindo com a língua portuguesa, está destruindo com a Academia Brasileira de Letras. Vamos lá na segunda questão. Vamos lá na segunda questão. Ao analisar os hábitos de consumo, o autor do texto avalia esses hábitos de consumo, contrapondo os mesmos aos hábitos de consumo. Gente, essa questão aqui, o cara aí vê lá nas respostas, aí o cara olha nas respostas lá, avalia os avalia, lhes avalia estes, contrapondo-os, contrapondo-lhes, e contrapondo. E aí o cara torce para o professor, tomara que nunca caia essa aqui. Tenente, depois que eu te explicar aqui no quadro, você vai querer que caia um 15 dessa domingo na sua prova. Porque isso aqui tem um pulo do gato. Tem um pulo do gato. Essa aqui vai ser uma. Essa é nossa. Essa aqui é nossa. Beleza? Olha aqui. Percebe que na primeira questão envolveu uma série de conhecimentos. Nessa segunda aqui não. Ela tem uma dica valiosa. Está escrito assim: o autor do texto, bora na primeira frase. O autor do texto avalia esses hábitos. Está escrito assim. O autor do texto, o autor do texto avalia esses hábitos. Pronto, avalia esses hábitos. O autor do texto avalia esses hábitos. Vamos lembrar de análise sintática. Meu amigo, fora a ortografia e a acentuação, que é logo o início do edital, não vai ter nenhum assunto de gramática e a gente não vai precisar de análise sintática. Nenhum. Isso dificulta muita gente estudar a gramática. Muita gente tem essa dificuldade de estudar a gramática, porque o cara pega e abre em qualquer lugar lá, pô. Né? Abre a gramática e fala assim, rapaz, seja o que Deus quiser, eu vou logo aqui em concordância. Aí está lá a concordância, o verbo concorda com o núcleo do sujeito e número de pessoa. Aí, pô, a gente precisa saber quem é o verbo, quem é o sujeito e quem é o núcleo. Fala assim, não, então bora passar para pontuação. Pontuação, pronto, pontuação vai cair. Aí está escrito lá em pontuação, não se separa o verbo do sujeito, por vírgula, né? Pô, bora ler a segunda regra. A segunda regra é não separa o verbo do objeto, pô. Então, assim, é preciso a gente ter uma noção de análise sintática para a gente resolver praticamente todos os assuntos de gramática. Beleza? Uma noção de análise sintática. E de repente, se você falar assim, professor, eu não sei nem o que é isso, não sei na análise sintática, eu não sei nem o que é, não sei nem o que a gente está fazendo aqui, eu só estava passando aí na frente e entrei. E você vai sair daqui hoje fazendo análise sintática. Você vai sair daqui fazendo análise sintática. Você veio só pedir uma informação, já vai sair fazendo. Porque a análise sintática, você já sabe como é que é a análise sintática. Mas está tudo descompassado, aí a gente ainda tem que sair bem. A gente ainda tem que sair bem. Depois a gente edita aí no vídeo, vai ficar. Deixa o verbo, deixa o G. Deixa o verbo. O autor, bora fazer o seguinte, está aqui a frase. Você já leu, sim ou não? Está aqui a frase, leu? Já leu, beleza. Depois que leu, o que tem que fazer? Achar o verbo. Já tinham falado já tinham dado um pulo aí, né? É achar o verbo. Quem é o verbo aqui? Avalia. Pronto. Aí você coloca um Vzinho, coloca um ponto, passa um tracinho. Gente, se você chegou bem aqui, você já está na metade da questão, pô. Já está num grupo muito seleto já de candidatos.
Porque você achou o verbo, você achou o verbo. E o candidato vai pular essa questão, pô. Você já achou o verbo. Agora, olha, essa questão, essa aqui, especialmente essa que pede para trocar os pronomes, e a gente vai fazer muito nesse formato, ela pede para trocar o ou, a e o lhe. Né? Ela nem mete aqui, ela nem entra no mete nos vos, ó. Ela só entra aqui, olha, essa questão. Só o ou, o a e o lhe, olha. Pode observar pelas opções, né, das respostas. Então, essa questão aqui, não precisa nem a gente achar o sujeito para resolver essa questão. O sujeito é esse aqui, né? O autor do texto. Mas nem precisa. Esse aqui, olha. Porque essa questão está tratando especialmente do objeto. Olha, para achar o sujeito, a gente sempre pergunta antes do verbo. Não é isso? Para achar o sujeito? Né? O autor do texto avalia. Quem avalia? Né? Quem avalia? Quem? O autor do texto, sujeito. O que me interessa para resolver essa questão é essa pergunta bem aqui, ó. Avalia, qual é a pergunta que sai do avaliar? O quê? O autor do texto avalia o quê? Perguntamos com preposição ou sem preposição? Sim, porque esse O não é preposição, nunca será preposição. Não existe preposição redonda. Né? Então, esse O aqui não será preposição. Gente, se a gente perguntou depois do verbo sem preposição, isso aqui é objeto direto ou indireto? Objeto direto, pronto. Então, isso aqui é objeto direto. Então, se esse objeto ele é direto, aí a gente volta classificando o verbo. É um verbo transitivo direto. Se ele é um objeto direto, pode trocar pelo lhe? Não, porque o lhe funciona como objeto indireto, ele completa verbo transitivo indireto. Então, olha, a gente já sabe que não dá para trocar pelo lhe, porque o lhe funciona para completar verbo transitivo indireto. E ele é objeto direto, a gente fez análise. Olha aí, se é objeto direto, você não pode trocar pelo lhe. Olha, a gente só fez a primeira frase, a gente só fez uma pergunta para o verbo, perguntava ali o quê? E depois o cara fala assim, rapaz, só sei isso, só sei perguntar depois do verbo, pronto. Só isso. Já saem 3. Já não pode ser a C, nem a D e nem a E. Só está entre A e a B. E a gente só fez uma análise, a gente só fez uma frase, a gente só fez essa aqui, ó. Não pode trocar pelo lhe, então já está entre 2. E aí, meu amigo, está entre 2, fecha o olho e chuta. Professor, já chegamos até aqui, tá bom. Bora daqui, a gente já chuta. Não, faz o pontinho na certa e marca errada no caso da resposta. Também não. Todo mundo já fez isso na vida. Não fará, nunca mais você vai fazer isso. Você vai marcar na seta, né? E então, olha, a escolha, estou na dúvida se é os avalia ou é avalia hoje. Olha, vamos fazer a segunda frase? A segunda frase está escrito assim, contrapondo os mesmos aos hábitos de consumo. Contrapondo, vou colocar bem aqui, olha, está escrito assim, contrapondo os mesmos aos hábitos, já é a terceira frase, porque aos hábitos é aqueles, né? Que inclusive é com crase, aparece aí tanto na letra A quanto na letra B, olha, né? Aqueles com crase. Então a gente tem que matar nessa aqui, porque a terceira frase está igual. A gente tem que matar nessa aqui. Contrapondo, qual é a pergunta que sai do contrapondo? Está escrito, olha, contrapondo os mesmos. Então, qual é a pergunta que sai aqui? Contrapondo o quê? Você fala, mas o quê de novo? Dá muito o quê, né? Dá muito o quê? Não se preocupe, não. É porque a maioria dos verbos, eles são verbos transitivos diretos. Aí dá muito o quê mesmo? Contrapondo o quê? Qual a resposta? Os mesmos. Perguntamos com preposição ou sem preposição? Com preposição ou sem? Sem. Então, isso aqui é objeto direto ou indireto? Objeto direto. Servidor, se isso aqui é objeto direto, pode trocar pelo lhe? Não, não pode trocar pelo lhe. Então, meu amigo, na segunda questão, qual é a boa? Letra A, B, C, D ou E, qual é a boa? Letra A, você acertou sim ou não? Quem acertou, dá um grito. Beleza. Olha, viu agora? Você falou, pô, agora sim, professor, agora ninguém me segura. Pode cair essa aí. Essa aqui você vai pedir para cair. Assim, essa aqui eu quero é que caia, pô. Terceira questão.
A regra é ênclise. Eu ainda vou explicar todas essas regras, né? Mas, de modo geral, se usa ênclise. Né? Próclise se usa um termo atrativo, mesóclise se usa no futuro. Mas, à medida que a gente for avançando, vou explicar, porque tem muitas regras. Né? Tem muitas regras. Aqui em próclise, mesóclise, né? E ênclise. Hã? A regra é ênclise. Na dúvida, a gente coloca uma ênclise lá, né? É ênclise, né? Para fechar o olho e chutar. É ênclise. Claro que você não vai chegar nesse momento, porque você já vai arrebentar logo o português, você vai, né, dá para a gente acertar as 15, né, de língua portuguesa. Essa é a nossa meta, esse é o objetivo, é acertar todas. Né? Infelizmente, assim, o percentual da prova de português em concurso, e aí você pode pesquisar depois, até por curiosidade, né, a média é 60%, né, da prova de língua portuguesa. A maioria dos candidatos, o grosso mesmo dos candidatos, eles fazem em torno de 60% da prova. Né? Então, se você faz 70%, 80%, 90% da prova, você está, assim, à frente de muita gente. Né? E, claro, o nosso objetivo aqui é acertar as 15. Até porque no nosso conteúdo, pessoal, não vai ter nenhuma surpresa. O que vai cair no nosso conteúdo? Vai cair tudo. Né? Vai cair tudo, porque tem aquele assunto lá-chave, que é redação. Então, se o elaborador esqueceu alguma coisa ali, fala assim, pô, está acabando, eu estou na 15ª elaborador da prova, né? Eu estou na 15ª, não joguei nenhuma crase ainda. Joga uma de redação lá no meio, e aí na de redação ele pode abordar a pontuação, pode abordar a crase, pode abordar a concordância, ele pode colocar 5 assuntos naquela de redação. Entendeu? Então vai cair tudo. O que vai cair no conteúdo programado? Né? Vai cair tudo. Talvez não caia figuras de linguagem, né? Talvez não caia, entendeu? Pelo grau de facilidade. Não sei por que está no programa, figura de linguagem. É a questão mais fácil da nossa prova. Né? Mas a gente talvez não caia, mas a gente vai estudar, a gente tem que estudar. É um assunto tranquilo, fácil, né? Todo mundo vai acertar, vai cair. Você, pô, as pessoas estão falando que é fácil, todo mundo vai acertar. Eu já resolvi 10 e já errei todas. Não, mas você vai arrebentar, você vai acertar as 10, você vai acertar as 15 questões, beleza? Agora também uma coisa, a gente tem que avaliar, tem que treinar o nosso tempo, né? Tem que treinar o nosso tempo, tá bom? Vamos lá na terceira questão. Estão plenamente adequados ao emprego e à colocação do pronome. Letra A. Ainda que não atenham-se. Olha como a gente começa, né, a resolver várias questões e começa a repetir. Tá certo essa ênclise aí com não? Não. Então desmarca rapidamente a letra A. Se tinha marcado a letra A, desmarca rapidamente. Porque senão ele faz próclise, beleza? Vamos lá na B. Ao ver os nativos, os colonizadores lhes julgam como crianças. Os colonizadores lhes julgam. Vamos colocar aqui. Os colonizadores lhes julgam como criança. Servidor, julgam é um verbo transitivo direto ou indireto? Né? E olha, julgam quem? Julgam alguém, julgam alguma coisa, né? Então, o julgam só pode ser julgam o quê ou julgam quem. Nesse caso, é julgam quem, porque lhes, né, se refere à pessoa. Então, esse julgam ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, pode um verbo transitivo direto ter como complemento o pronome lhe, que funciona como objeto indireto? Pode? Não. Olha, percebe como vai repetindo, né? É um ano diferente da outra questão, um órgão diferente da outra questão, mas é a mesma banca. A gente vai selecionando várias questões da mesma banca, deve ser C. Você vai vendo que existe um padrão ali do que ela tem cobrado nas suas provas. Então, aí você fala, mas está dando muito errado o lhe ali, né? Geralmente o lhe, olha o que a gente tem que começar a perceber. Eu até vi uma vez eu vi uma dica no YouTube. O professor falou assim, tem um lhe, marca errado, né? Tem um lhe, está errado. Isso dá certo algumas vezes. Eu sei que, de repente, o professor está na melhor das intenções para falar isso, mas é muito irresponsável falar isso, porque geralmente, realmente, o lhe está errado, pô, mas não dá para a gente falar isso.
É porque geralmente ele está errado. Mas por que geralmente ele está errado? Porque o lhe ele é muito específico. E a maioria dos verbos, eles são verbos transitivos diretos. A maioria. Então, geralmente, quando alguém fala o lhe, alguém que não domina mesmo a norma culta, né? Não domina a gramática, geralmente quando alguém fala ou escreve o lhe, está errado. Geralmente. Né? A pessoa, imagina, marca um convite, a pessoa fala assim, eu quero lhe convidar para a minha festa. Lhe convidar? Oh, você não vai para um lugar desse. Eu tenho certeza que você, quando olha, você fala, não vou. Né? A pessoa quer minha presença, no mínimo, teria que consertar essa gramática aqui. Né? E aí, de repente, você já fez algum evento, fala, poxa, não deu ninguém na minha festa, professor. Tinha um erro gramatical no convite, irmão. Né? Aí o cara mete uma concordância errada, um pronome errado, uma crase errada, eu não vou. Então, eu tenho certeza que teus convidados eles fazem a mesma análise. Então, quando o cara, né, eu quero não é lhe convidar, eu quero convidá-lo, convidá-la. Né? A gente vai estudar essa regra aí do lado, no, né, convidá-la. Se você, depois que você passar no CFO, aí vai aquela pessoa mandar uma mensagem assim, eu quero lhe parabenizar. Essa pessoa estava torcendo para você não passar, pô. Né? Inclusive, ela ficou mandando essa mensagem com erro gramatical aí, de propósito. E não é lhe parabenizar, é parabenizá-lo, parabenizá-la. Porque o verbo parabenizar é um verbo transitivo direto. E ela sabe que você sabe isso. Né? Porque o verbo parabenizar é um verbo transitivo direto. E o lhe, ele não completa verbo transitivo direto. Né? O lhe é um pronome átero, mete-se nos vos. Né? Você até fala para essa pessoa, olha, mete-se nos vos. Porque você já fala logo os pronomes átonos para ela. Tá bom? Tranquilo? Então, assim a gente vai cercando essa questão. A letra A está errado, então, a letra B. A letra C, diante dos nativos, os colonizadores consideram-nos incapazes de construir uma cultura equivalente àquela dos europeus. O pronome com crase para cair em prova deve ser C, né? Lá vem esse pronome de novo, o aquela, né? Com crase, segura aí a letra C, né? Faz só um pontinho nela. A Europa, a cultura europeia, de cuja os valores, aí, né, tá forçando o cujo, né? Tá forçando o cujo não é para isso. Olha, o cujo ele é um pronome relativo. Também cai muito em prova de concurso, né? O cujo ele é um pronome relativo, certo? Ele é um pronome relativo. Ele é um pronome relativo, tá bom? O cujo ele é um pronome relativo. É muito importante saber a classificação dele, porque ele dá a ideia de posse. E aí, muitas vezes, a banca fala que ele é pronome possessivo. Mas o cujo ele é um pronome relativo. Mas ele sempre indica posse. É uma curiosidade, ele sempre indica posse. O segundo elemento dele sempre pertence ao primeiro elemento. Ele sempre está nessa relação. A gente sempre fala assim, a parede cuja cor, o carro cujas portas, o simulado cujas questões. O cujo, ele não admite artigo depois dele. Não admite artigo depois dele. Não tem artigo. Né? Então, vai estar errado. Cujo o responsável... Né? Tá errado esse artigo depois do cujo. Né? Cuja a prova, tá errado. Né? E aqui nessa questão, está escrito cuja os colonizadores. Aqui está mais errado ainda. Ainda tem um erro de concordância. Né? Tá mais errado ainda. Beleza? Então, outra curiosidade do cujo, ele concorda com o subsequente. Ele refere-se ao antecedente, mas concorda com o subsequente, mas ele concorda com o subsequente. Então ele se refere, ele concorda com o subsequente, ele concorda com o próximo, né? Ele se refere ao anterior, mas ele concorda com o próximo, ele concorda com o subsequente dele. Entendeu? Então, isso sempre vai acontecer. Entendeu? Então, a gente sempre vai falar assim, olha, o exemplo, né? O simulado cujas questões, olha, o simulado cujas questões.
o cujo ele sempre está nessa relação. E esse segundo elemento pertence a esse primeiro. Olha como ele concorda com o subsequente, olha. Ele está no plural e no feminino, ó. Ele não concorda com o anterior. Então ele é um pronome muito específico. Eu falo da mesma forma. Quando alguém que não está muito, né, tem que obedecer uma série de regras para usar o cujo, né? Pode ter. Aí depende da regência, pode acontecer. Pode ter de cujo, em cujo, né? Pode acontecer. A cujo, né? E é uma questão mais perigosa, a gente vai ver essas questões, ele admite. Então, ele assim, é muito específico da gramática, tem que obedecer uma série de regras. Por isso que eu também falo que geralmente quem fala, quem escreve, geralmente está errado. E eu leio isso aí errado todo dia, né? Já vi tanto errado que se eu até tivesse mudado a regra, eu já ia até mudar a minha aula. Mas eu não, ainda continuo errado. Então, se você não está muito familiarizado com o cujo, deixa o cujo quieto. Quando você for escrever um texto, falar, mexe no cujo. Ah, não, professor, o cujo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Ah, é teu o cujo, mas tem que obedecer uma série de regras. Certo? Tem que obedecer uma série de regras. Ele concorda com o subsequente. Isso é inusitado, porque na gramática as palavras concordam com quem se refere. A palavra, a quem ela se refere, ela concorda com ela, mas o cujo é diferente. Ele se refere ao anterior porque ele é termo anafórico, ele é pronome relativo, mas ele concorda com o subsequente. Então, se na prova perguntar a quem ele se refere, a quem se refere esse cujo aqui? A quem se refere? Simulado. Ele se refere a um termo anterior. Ele faz referência, refere-se. Mas com quem ele concorda? Ele concorda com o termo subsequente. E aí tem que ter muito cuidado, porque se tivesse um simulado cujo as questões, cujo as questões teria dois erros. E olha, se colocar um artigo depois dele, se tivesse escrito assim, eu me lembro, inclusive, da prova da Cefaz. Eu me lembro, a gente tinha uma turma para esse concurso, e aí uma das questões da prova foi exatamente essa. E era uma redação, era essa questão de redação. Aí estava o texto bonito e tinha um artigo depois do cujo. E quase ninguém percebe isso. Era como se colocasse aqui nessa frase assim, olha, o simulado, cujas as questões, não é um erro grosseiro, cujas as questões foram desenvolvidas e tal, não é um erro grosseiro, pô. Né? Mas é um erro, porque o cujo ele não admite artigo depois dele. Entendeu? É algo muito sutil, pô, né? É algo muito específico da gramática. Entendeu? Então, se tiver um artigo depois... Esse aqui estava mais feio, esse erro, porque tinha até um erro de concordância. Tá? Cuja os colonizadores. Aí é para acabar esse cujo aí. Beleza? Então, vamos lá na letra E. De cujos colonizadores tanto se orgulham. Sim, se orgulham de quê, né? O D tá certo. O cujo, ele pode ter preposição antes. A gente vai ver casos, questões assim, pode? Sempre, né? Ele fica entre nomes, porque como ele faz relação de posse, o segundo elemento ele sempre pertence ao primeiro. Então ele sempre vai estar entre nomes, entre substantivos, né? Ele não pode estar entre verbos, né? Ele não pode ter um verbo depois dele. Não, pode ter uma preposição antes. E eu considero uma das questões mais perigosas da prova o cara cobrar a regência desse cujo. Né? E a gente vai resolver essas questões aqui. Entendeu? Cobrar regência. Acertou essa aí, regência do cujo, meu amigo, você pode dar um tapa na cara do fiscal na hora, né? Fala assim, nunca mais cobra uma dessa do cujo para mim. Né? E não precisa nem resolver mais nada, já sai da prova, sai treinar pro tato. Olha aí. Vamos lá. Se afastando dos valores de uma cultura, acaba-se por desconsiderá-la a importância. Aqui tem um erro de redação, que é desconsiderar, não tem esse lá no final, porque não faz sentido. Olha como é que seria. Se afastando-se dos valores de uma cultura, acaba-se por desconsiderar a importância. Não tem esse lá. Então, está errada a letra E também. A boa na terceira questão. Letra A, B, C, D, E, qual é a boa? Letra C. E você acertou sim ou não? Quem acertou, dá um grito. Beleza.
Você está destruindo a gramática. Você está destruindo a língua portuguesa. Vamos lá, quarta questão, banca FCC, de novo, é ela. Aí vem uma aqui para levantar o moral daquele candidato. Poxa, professor, tomara que nem caia português mais. Olha, vem a quarta para levantar de novo aquela felicidade. Observe o seguinte trecho do 5º parágrafo. É assim, inclusive, com essas crônicas, que tenho vergonha de publicar, mas gosto demais de escrever para parar. Aí ele quer saber, para parar de divulgá-la, de divulgá-lo, de divulgar-lhe, de divulgar-lhes, de divulgá-las. Então, olha, bora olhar aqui no quadro. Para parar, né? Servidor, bora pensar primeiro aqui. Para parar de quê, né? Não divulgar que ele está falando. Então, a frase é essa. Parar de divulgar, né? Ele está se referindo a quê? Ele quer parar de divulgar o quê? Não é essas crônicas? Ó, né? É assim, inclusive, com essas crônicas, que tenho vergonha de publicar, mas gosto demais de escrever para parar de divulgar essas crônicas, né? Ou as crônicas, não é isso? Não é esse sentido? Então, vou colocar bem aqui, ó. O sentido é parar de divulgar as crônicas, né? As crônicas. Então, bora analisar aqui, ó. Qual é a pergunta que sai do divulgar? Divulgar, o verbo divulgar. Ele pede qual pergunta depois dele, para a gente achar o complemento dele? Divulgar o quê? De novo, né? Dá muito o quê, né? Divulgar o quê? Perguntamos com preposição ou sem preposição? Sem preposição. Então, isso aqui é objeto direto ou indireto? Objeto direto. Se isso aqui é objeto direto, verbo transitivo? Direto. Então, bora olhar para a tabela. Se é objeto direto, só pode trocar pelo O ou pelo A. Né? Aí você fala, professor, mas não pode trocar por esse? Não, até pode, mas nas opções não tem. As opções, elas só dão essas aqui, ó. Geralmente, só fica ali mesmo essas questões. Só fica entre o O, o A e o E. Então, é feminino e plural. Né? É feminino e plural. Então, o certo é divulgar feminino e plural. Olha, qual é o pronome? As. Então, fica divulgar as. Né? Aí entra numa regrinha muito específica chamada da regra do RSZ. Lembra dessa regra, né? Regra do RSZ. S e Z. Essa regra ela diz o seguinte: se o verbo terminar em R, em S ou em Z, essa letra ela sai do verbo e acrescenta-se um L no pronome. Então, olha, esse verbo ele terminou RSZ, sim ou não? Sim. Então, a regra diz que esse R sai, né, e acrescenta-se um L no pronome, olha. Acrescenta-se um L. Então, fica divulgá-las. Como é ênclise, que o pronome está depois do verbo, é ênclise. Aí, toda ênclise tem um hífen. E como é uma oxítona terminada em A, aí fica com acento agudo. É uma outra regra de acentuação. Você está lembrado. Você está o bicho em acentuação. Então, o certo aqui é divulgá-las, porque se refere às crônicas, né? Divulgá-las. Então, percebe que aí tem divulgar-lhes, desdivulgar, né? Entendeu? Tranquilo? Então, tenente, quarta questão. Letra A, B, C, D, ou E, qual é a boa? Letra E, você acertou, sim ou não? Quem acertou, dá um grito. Beleza. Você está arrebentando. Você está arrebentando. Quinta questão, até agora então 4, né? A gente vai fazendo mais devagar para a gente, pessoal, explorar tudo que tem na questão. Nosso objetivo não é a gente resolver, e às vezes a gente faz isso errado, preste bem atenção. Às vezes na preparação, a gente resolve 50 questões no dia, né? E aí, pô, vai cometendo os mesmos erros, nem atenta. Então a ideia não é isso, é para a gente resolver menos
mas explorar tudo dessa questão. É isso que a gente está fazendo. Porque você fala, poxa, professor, até a gente já vai chegar na quinta, né? Com 1 hora de aula, entendeu? Mas a ideia é explorar o máximo de cada questão, pegar um pulo do gato. Cada assunto desse tem um pulo do gato, tem um atalho, entendeu? Não precisa a gente estudar a gramática inteira, a gente vai atalhando isso aí, para poder resolver e acertar. E não prejudicar o conhecimento, que a gente tem muita coisa para estudar das outras, né? Das outras matérias. Beleza? Quinta questão, de novo ela, FCC. No trecho, capaz de dar a ele. Servidor, dar a ele. Né? Já tem até preposição, está até destacada. Pô. Né? Dar a ele, não tem uma preposição? Tem, a ele. Né? Que só pode ser objeto indireto. Só pode ser objeto indireto. Tem uma preposição, que é dar a quem. Né? A pergunta não é a quem? Né? Não é a ele? A ele. Então, olha lá, se é a ele, pode ser a letra C? Não. Você não pode trocar pelo lo. Pode ser a letra D? Não, porque não pode trocar pelo lo. Né? Então, você tem letra A, conceder-lhe, munir-lhe de, propiciar-lhe de. Né? Olha, sabe que tem um I ali. Né? Então, capaz de dar a ele. Dar a ele, qual o melhor termo substitui o dar a ele? Letra A, B, C, D, O, E, qual é a boa? Letra A, e você acertou sim ou não? Quem acertou, dá um grito. Beleza. Essa regrinha que se aplica quase todas, essa regrinha chamada de regra do RSZ. Né? Você percebe que sai o R, ou sai o S, ou sai o Z, e acrescenta-se o L. Né? Assim como hoje você vai chegar na tua casa, e aí alguém vai perguntar para você, meu bem, a pessoa amada que está aguardando você chegar, né, vai falar assim para você, meu bem, meu amor, meu mel, minha vida, meu tudo. Você fez o simulado hoje lá do professor Morfeu? Você fez o simulado, você vai dizer o quê? Não. Como é que você vai dizer? Você fez o simulado? Vai perguntar. Você fez o simulado? E aí você vai dizer o quê? Olha, fiz o simulado, fiz ele, fiz o, né? Caiu na regra do RSZ? Sim. O verbo, quando terminar em R, em S ou em Z, aí sai essa letra e acrescenta-se um L. Então, como é ênclise, fica com hífen. Então, o certo é filo. Você fez filo? Filo, tá bacana, filo. E aí você já vai treinando sua ênclise, porque você já tá só colocação pronominal. Você não. Eu falo filo. E se essa pessoa amada, não perguntar, você fez, perguntar no plural, vocês fizeram um simulado? Não é que você vai dizer? Vocês fizeram? Não fizemos, não. Vocês fizeram, agora não é mais fez. Fizeram o simulado? Fizeram o simulado? E agora? Fizeram? Sim. Fizemos o, né? Ó, fizemos o. Bom, cai na regra do RSZ, sim ou não? Fizemos o. Cai ou não cai? A regra diz se o verbo terminar em R, em S ou em Z. Então aqui cai, ó, RSZ. Aí essa letra ela sai e acrescenta-se um L. E aí coloca um hífenzinho. Então, fizemos-lo. Vocês fizeram simulado? Fizemos-lo. Normal. Fizemos. Né? Aí é assim que você vai falar. Se for no singular, filo. No plural, fizemos-lo. E a prova? Se for a prova, fizemos-la. Fizemos-la. E aí, fizeram lá o teste? Fizemos-lo. Né? Você já fala só ênfase. Agora você joga na cara de quem perguntar para você que você já domina a ênfase. Né? Aí a gente vai ver a próclise e a mesóclise. É uma questãozinha perigosa. Né? É um detalhezinho. Né? Caiu na prova da Unifap, no último concurso da Unifap, aquela música do Roberto Carlos. Né? Você deve ter ido lá para o show do Roberto Carlos no final do ano, não foi? E aí tocou aquela música
Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu tenho certeza que você lá na praça, no passado, você ouvindo essa música, você deve ter pensado, será que não cabe uma mesóclise aí? Né? E o pessoal se divertindo, era um correndo cagado para um lado, outro com cuba para o outro. E aí, você pensando lá, porra, acho que dá uma mesóclise, eu acho que dá uma mesóclise aí. E a música fala assim, eu te darei... Você nunca pensou nisso, não? A Unifab pensou. A Unifab pensou e colocou na prova. A música fala assim, eu te darei o céu, meu bem. Né? E na prova, aí perguntava como é que ficaria na mesóclise. Era dar-te-ei o céu, né? Dar-te-ei o céu, meu bem, e o meu amor também. Né? Assim que ficava lá a correlação com a mesóclise, porque a mesóclise sempre estuda no futuro, né? No futuro do pretérito, no futuro do presente. A gente vai estudar, resolver questão específica sobre mesóclise, beleza? Mas sabendo daqui, saindo daqui hoje, sabendo um pouquinho das regras de próclise, sabendo um pouquinho das regras de ênclise, a gente já está avançando. Vamos lá, na próxima questão, sexta questão, FCC, de novo, TRT, está clara? Não, interessante, né? A regra do RSZ, ela só se aplica aqui. RSZ. Olha, ela só se aplica aqui, pessoal. Entendeu? Então, interessante, né, essa observação, porque lá está o E e está com R, irmão. Então, o RSZ, ele não se aplica a todos os pronomes. Ele só se aplica aqui, porque o que diz a regra? Que sai o R, o S ou o Z e acrescenta-se um L. Pô. Então, não dá para colocar aqui no Lhe. Não dá para colocar nos outros. Né? Então, só cabe aqui o RSZ. Aí fica Lo e Lá. Beleza? Então, não sai, né? Não sai. Interessante. Até é tão interessante porque poderia, inclusive, ser uma opção sem o R, né? Poderia ser uma opção sem o R. Aí estaria uma opção, né? Conceder-lhe e conceder-lhe. Né? Teria uma opção com R e outra opção com R. Seria perigosa essa questão aí. O candidato já está... Ele dois já está pensando na pior das hipóteses, né? Bom, está clara, correta e coerente a redação deste livre comentário. Letra A. O festejado escritor Saramago, de cujas virtudes de pensador e ficcionista não haja quem reconheça, dedica-se nesse texto a uma reflexão. Opa, tem um de cujas ali, que a gente ainda vai falar especificamente questão sobre ele, mas tem também a uma com crase. E aí, meu amigo, a uma cabe crase ou não? Não, né? Não cabe crase, porque o A, para ele receber o acento indicativo de crase, estava até aqui, estava anotado aqui, estava bem aqui. Para o A receber o acento indicativo de crase, ele tem que poder ir para o plural. Pô. Ele tem que admitir o plural, porque ele tem que ter característica de artigo. E o A, quando ele está antes de um artigo, do uma, ele não pode ir para o plural. Pode observar que ele não pode. Então, esse A1, A1, essa expressão nunca tem crase, porque esse A aqui não pode ir para o plural, ele é apenas uma preposição. Ele não é um A, resultado da fusão da preposição mais artigo. Então, nunca tem esse A1 aí, A1, que é o caso dessa letra A. Então, a gente desmarca rapidamente a letra A da sexta questão. Letra B, é fato que quando se trata de ética, não tem vírgula aí depois de é fato, né, pessoal? É fato que não tem vírgula, isso é um erro de pontuação entre o sujeito oracional e o verbo, né? Então não tem vírgula aí. Sexta questão está entre a C, a D e a E. E agora, já dá para chutar ou não? A letra C diz assim: as formulações ressaltadas no texto sobre um ponto de vista ético evidencia-se como uma preocupação de afastar o sentido supostamente egoísta de uma frase. E qual é o erro aí, tenente? Evidenciam-se, né? O sujeito, as formulações, o verbo teria que estar no plural, evidenciam-se, né? A gente acertou aí, está arrebentando aí na concordância com o verbo na voz passiva, né? Isso aqui é uma partícula passivadora, voz passiva sintética, voz passiva. A gente precisa debruçar umas horas nesse estudo de voz passiva.
né? É L mais 14 na nossa prova. Né? Voz passiva estará lá e a gente vai falar muito sobre ela nas nossas aulas. Né? Então, aqui, na letra C também tem um gato aí no meio. Deveria estar no plural o verbo evidencia. Não coloca. Quem que marca o plural do verbo na terceira pessoa? Letra M. Então, evidenciam-se. Né? Está entre a D e a E. E agora? Fecha o olho e chuta. Seja o que Deus quiser. E agora? Não. Letra D diz assim: Saramago prefere a simplicidade de uma formulação sintética à ambição de uma filosofia que busca construir um sofisticado sistema de diretrizes éticas. E a letra B, segura D, costumam advir das preocupações éticas um cuidado extremo. Costuma, né? E aí é o contrário, aí deveria estar no singular, porque o sujeito está no singular, porque é um cuidado. Essa questão, ela me lembra aquele concurso que a gente também tinha uma turma. Você tem uma. Diga lá, servidor. Ela tá certa? Vamos ver aqui, servidor. Ele tá o quê, o costume? Tá concordando com quem? Preocupações? Não, mas aí preocupações tem preposição, não pode ser o núcleo do sujeito, né? Eu lembro aquele CFO trágico lá, CFSB. Você tem uma ideia quanto tempo a gente já está nessa luta, né? Eu me recordo aqui de algumas questões ficaram muito marcadas, e essa ficou muito marcada pelo CFSD de 2008, né, que ele acabou antes do fim, né, e teve até uma repercussão nacional daquele concurso, que ele acabou antes do fim, porque, né, foi um índice de reprovação muito grande em 2008, só ficou uma turma, né, acabou o concurso, não tinha mais ninguém para chamar, já estava em 50%, não dava para reduzir mais, passaram, né, 451 passaram, eu me lembro até hoje, porque um dia eu encontrei o 452, né, ele estava até feliz, ele falou assim, professor, eu sou o primeiro dos que não passaram. E aí foi inusitado, foi uma notícia nacional, né? O CFSD 2008. E aí a gente tinha turma para esse concurso, né? Aí veio o TAF e eliminou mais uns 100 e acabou o concurso. Aí depois fizeram outra turma, um outro concurso, em 2009. Aí fizeram um outro concurso. Né? Aí em 2009 aproveitaram, aí a lista era maior e tal, né? E tinha uma questão, nesse CFSD de 2009, tinha uma questão que ela falava assim, que o cara ia que era exatamente igual a essa aqui, por isso que eu lembrei dessa prova. Que ele dizia que ele preferia ir à padaria próximo da casa dele, né, aí ele colocava uma outra opção. É exatamente essa questão aqui. É o verbo preferir, pessoal. Né? É o verbo preferir. Esse verbo preferir, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Certo? E ele tem uma particularidade, porque, segundo a gramática, o indireto dele é sempre o a e não o do que. Então, toda vez que a gente usa o do que, a gente fala assim, olha, eu prefiro isso, né? Eu prefiro estudar português do que. E esse do que está errado. E o certo é o a. Né? Então, olha, eu prefiro jogar futebol a jogar outro esporte. Né? Eu prefiro estudar português a estudar matemática. O verbo preferir, olha essa lição valiosa, que foi uma questão lá, né, que gerou, inclusive, muita eliminação por causa desse verbo preferir, porque é muito comum, no dia a dia a gente fala do quê? A gente fala assim, eu prefiro videoaula do que assistir aula presencial. Eu prefiro estudar isso do que ficar assistindo. Né? Então, é muito usual a gente colocar o do que. Lembra que tem até uma famosa música do Raul Seixas, já que tantas vezes em prova de português também, que ele fala, eu prefiro ser, né, essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E já perguntaram tantas vezes isso em prova, que ele fala, eu prefiro ser, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, do que ter. Claro que é letra de música é essência poética, faz o que quiser. Mas se fosse na prova do concurso, seria, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante a ter
aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, como ele pede o verbo preferir, ele pede o a no segundo, então sempre, como é o correto? Eu sempre prefiro algo a outra coisa. Então, sempre prefiro isso a outra coisa. Essa que é a regência correta. E não é o do que. Então, como é o a, esse a geralmente vai levar crase. Que foi o caso do ambição aí. Né? Olha, no caso do Raul Seixas, inclusive, no Raul Seixas está escrito assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O correto é a ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Esse a tem crase? Esse aqui não tem, porque esse aqui é verbo. Né? Então, esse aqui não tem. Entendeu? Mas esse aqui, da ambição, que é da questão, ele tem. Então, olha como é a questão, né? É uma questão, assim, bem perigosa mesmo, né? Bem perigosa. Então, servidor, na sexta questão, letra A, B, C, D, U, E, qual é a boa? Cadê? Nem lembramos mais? Letra A, qual é a boa? Letra D, você acertou sim ou não? Quem acertou, dá um grito. Beleza. Olha, esse sábado vocês têm aula? Não, né? Vocês têm aula aqui no sábado? Não. Sábado vocês estão, né? Em balneário, terreno, vocês estão de boa. Esse sábado, eu vou dar uma aula de 15h30 às 18 horas. E essa aula é gratuita, tá certo? Lá no curso Buraslan, sábado à tarde. É só português. E não vai também pensar que é tudo, não. Tá certo? É gratuito. E como é gratuito, você já sabe que quando fala assim gratuito, você tem que confirmar se você vai ou não. Porque são vagas limitadas. Esse sábado, 3h30 da tarde. Se você quiser ir, você tá convidado. Tá certo? Então, aqui eu vou deixar meu telefone. Você manda mensagem, professor, eu vou querer participar da aula. É um aulão de língua portuguesa. Tá bom? Comigo, professor Morfeu. Né? E aí eu vou estar comentando, enfim, esse sábado agora. Certo? Combinado. Vamos lá. Diga lá, servidor. Não vai ser gravado. Não, faz todos os celulares desligados. Vamos colocar tudo assim no cantinho. Não vai ser. Beleza? Mas depois a gente pode pensar em um outro evento. Também não se preocupe não. Se você não for também, não se preocupe não. Fala o seu nome aí para toda a turma. Está estudando para concurso? Tá? Quantos anos você tem? 9 anos. Está estudando para concurso, né? Eu encontrei ela aí, que está aqui na frente. Falei, você não quer estudar para concurso? Foi assim que a gente se conheceu? Bora tirar uma foto, vem cá, sobe aqui. A Maria Helena é minha filha, né? Que está estudando para concurso já desde quando nasceu. A gente tem um ditado, quando machuca, não tem aquela Sara, 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 né? Que fala para criança. Como é que é o ditado? O popular, como é que é? Quando fala assim para criança quando se machuca, fala Sara, 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 né? Quando casar, não, passa, passa. Como é que é o ditado? É passa, passa, passa? Não, é Sara. Quando casar, passa, né? Como é que é lá que a gente fala em casa? Como é que é? Fala aí. Ele fala assim, Sara, 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 quando passar do concurso, Sara. Eu falo assim, né? Não fala quando casar passa, né? Quando passar no concurso, passa. Bora tirar uma foto. A gente é tão envolvido com o concurso que a Helena nasceu quando a gente estava numa turma do TRE em 2015. Não me lembro, né, que a gente estava numa revisão para o TRE quando ela nasceu. Ela nasceu no meio de uma revisão para concurso. Então, aí ela estava nascendo, a mãe dela está nascendo. Não, mas tem uma revisão, a prova está marcada. Aí ela estava nascendo. Foi em 2015, foi o concurso TRE, pode pesquisar. Ela nasceu dia 7 de outubro de 2015 e a prova foi no domingo subsequente. Ela falou, não, está numa revisão. Vamos aqui, filho. Vamos tirar aqui a... Vamos lá. Pessoal, todo mundo com a mão para cima, assim, como se a gente gostasse de gramática. Isso.
Vamos lá. Quem vai passar no concurso? Pronto. Pô, a gente gravou o vídeo, né? Eu falei, pronto, agora de novo. Todo mundo levanta, eu bati a foto. Agora que vai ser o vídeo. Vamos lá, tem ensaiado. Quem vai passar no concurso? Aí você fala assim, quem vai passar no concurso? Pronto. Eu vou publicar lá no Instagram, viu, pessoal?